verdade, eu queria fazer uma apresentação como um detonador para a nossa discussão de fechamento do curso, né? Então, acho que foi um curso bem rico, né? Acho que a gente recebeu palestrantes, né? A Regina reforçou isso desde o comecinho, que nós aqui também éramos alunos, né? Então, aprendemos muito com todos os palestrantes que vieram, e vocês também de várias áreas diferentes. Então, acho que o chat também em si trouxe muitas questões, né? Cada um foi contribuindo muito, né? Então, a ideia, eu queria fazer uma apresentação curta, ressaltando algumas coisas. Uma outra coisa que eu acho que seria interessante lembrar que existe também, porque não apareceu no curso, e depois ressaltando algo que, talvez, alguns eixos que apareceram ao longo do curso, né? Então, é impossível resumir. Nós tivemos 15 aulas, né, interessantes, ricas. A ideia aqui não é resumir, mas pensar um pouco em temas, né, abstratos, entre aspas, que apareceram principalmente nas primeiras aulas com esse nome, como é que apareceram ligados a casos aplicados individuais. Não é uma lista exaustiva, esse curso foi desenvolvido por nós de uma maneira experimental. Então, isso aqui ontem eu fui olhando, esboçando, espero não estar esquecendo, às vezes, o tema de algum professor, não é por dizer que não é importante ou algo assim, né? Simplesmente porque é um esboço de amarração, né? Mas a gente falou um tanto sobre o que é ética, né? E aí a gente viu aquelas tipologias, né? O professor Terra falou sobre deontologia, o Marcos Paulo falou sobre principialismo, né? Algumas pessoas questionaram até onde a ética pode ser refletida na legislação. Por exemplo, o professor Walter Coll e o Adriano trouxeram essas provocações, né? Ou quanto que a ética é sempre algo que vai além da legislação, né? Depois um tema, claro que aqui eu sou enviesado, gente, é um tema que me interessa muito, né? Mas olhando de volta para o curso, eu acho que essa questão da alteridade, de olhar para o outro, né, é algo que apareceu em várias aulas, né, quer dizer, aquela primeira aula de bioética na pandemia, eu tentei trazer um pouco disso de alguma maneira, na questão de algum modo de como ter um cuidado com os outros, nas questões de sair ou não sair, como sair ou não, usar máscaras, mas também as aulas sobre vacinação, né, que a gente não poderia imaginar que se tornaria um tema tão atual. Acho que quase que está atual demais, né? Atualmente, a gente, cada dia, que notícia que vem, o que está acontecendo, se tornou algo politizado, né? Polarizado, a gente está num momento, enfim, delicado, né? A gente viu, para mim, chamou muita atenção esse fato, né? Quer dizer, eu não sou alguém da genética, mas o fato de que revelar o meu genoma não diz respeito só a mim, isso eu achei uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, eu pessoalmente tenho um irmão, então estou revelando algo sobre o meu irmão ao revelar o meu genoma, ou ao vender o meu genoma, né, aquilo que o professor Michel trouxe, as relações com seres humanos e animais, isso eu vou trazer um pouquinho mais para frente, que a professora Cida, a professora Patrícia trouxeram, podem ser entendidas enquanto relações de alteridade, né, se eu considero que um animal é um outro em relação a mim, né, e o professor Jean Paul trouxe aquela reflexão interessante sobre como que o ser humano poderia ter uma relação de harmonia com o meio ambiente, né? Então, também tem a ver com um tipo de relação entre ser humano e ambiente. Novamente, eu estou enviesado aqui porque é um tema que me chama, né? Então, eu tendi a ler de alguma maneira assim, né? Algumas questões apareceram em relação à questão de como conceber a autonomia, tanto consentimento informado, né, que o professor Goldin discutiu conosco em detalhe, em muito recheio, quando a Regina falou conosco sobre aconselhamento genético. Ontem também, não deu tempo de inserir aqui, mas quando a professora Ângela falou conosco sobre o Comitê de Ética e Pesquisa do IBUSP com seres humanos, também apareceram questões super interessantes, a partir principalmente de questões que se sucederam, sobre como conceber a autonomia de não participar de algum experimento, né? Falamos de comitês, né, em vários aspectos. Os outros itens eu queria trazer mais em outros slides, né? Mas só, né, quer dizer, quanto a propriamente, a gente propôs um curso de bioética de pesquisa para as ciências da vida. Vocês observaram, claro, que algumas aulas tinham a ver com bioética da pesquisa, outras, para o bem e para o mal, foram mais amplas, né, ou partes de aulas falaram sobre bioética no geral, né. Eu só queria chamar a atenção a alguns temas próprios da questão da bioética da pesquisa que apareceram muito interessantes, tais como questões de experimentação e teste animal, que, por exemplo, a professora Cida trouxe, a questão da reprodutibilidade que a professora Patrícia trouxe, está super em alta, não só nas ciências da vida, mas em várias partes da ética da pesquisa, a questão de boas práticas científicas, que apareceu na aula do professor Colli, mas também em várias outras, né. Sim, o professor Goldin, né, como o Ronaldo está falando, falou de várias correntes, né. Então, se vocês lembrarem, ele falou da ética dos princípios, que o Marcos Paulo trouxe,
ética das virtudes, que é uma corrente que eu acho muito interessante, nem deu para a gente aprofundar muito aqui, questão do consequencialismo, né, e uma das 7 que ele propôs é a ética da utilidade, né, e o professor Goldin, alguém, vocês viram, com uma bagagem bioética invejável, no bom sentido, e tem desenvolvido a teoria própria dele, que é o da bioética complexa, né, inclusive eu acho que é uma das referências que a gente deve guardar para o futuro. Quem se interessa é o site, o blog do professor Goldin, alguém super interessado e que vai fazendo uma síntese, né, de tantas coisas da bioética, né. Conversando com a Regina e a Cida, né, a Regina também trouxe o quanto que algumas questões que a gente discutiu no curso, na verdade, como várias delas, acabaram tendo a ver com questões da relação entre nós, enquanto indivíduos, e a nossa participação em um coletivo, né? Então, como eu disse, eu chamei isso de alteridade, a professora Regina falou em indivíduo e coletivo, né? Quer dizer, isso só para lembrar que, na verdade, parte do exercício filosófico de formulação da bioética está em qual teoria evocar, qual vocabulário trazer, né? Quer dizer, para a mesma coisa, eu falei em alteridade, a professora Regina falou em indivíduo e coletivo, mas a gente está falando da mesma coisa, né? Quer dizer, é como se fosse um poliedro, né? Aquela figura de muitas faces, uma realidade, mas olhada sob diversas perspectivas, né? E a professora Regina ressaltou, né? Quer dizer, isso aparece tanto na questão da conduta das pessoas na pandemia, que a gente está, às vezes, até saturado de ter de pensar sobre isso, né? Cada passo que eu dou ou não dou, eu estou tendo, né? Quer dizer, isso ecoa, quanto na questão da vacinação, né? Que está super em voga, né? Então, isso são alguns dos temas, né? Que eu queria ouvi-los, né? A gente queria abrir para essa conversa, né? Antes de abrir para isso, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que talvez faltou no curso, e depois eu queria apontar um pouquinho mais sobre essa questão da bioética e alteridade, que, como eu disse, é um tema que eu acabo olhando um pouco mais. Eu pensei em algumas coisas no curso também sobre essa ótica, né? Uma coisa, perdão, tinha até esquecido que eu tinha mais um slide, assim, ainda da parte geral, o professor Saldiva, né, que foi muito generoso em nos fazer uma palestra em meio a uma rotina super turbulenta que ele está tendo, começou falando, olha, você pode ter questões de aplicação da pesquisa e questões éticas também no próprio ato da pesquisa. Eu acho que essa distinção, talvez veio um pouco tarde no curso, mas é fundamental, né? Por quê? Me parece, claro que as coisas não são tão binárias, né, mas a gente tentando fazer esquemas, né, que questões de aplicação da pesquisa vão na linha de o que eu devo fazer e, principalmente, para que eu devo fazer algo, né, por que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, qual que é o meu fim com isso, né. Estou usando aqui um vocabulário teleológico que, às vezes, causa arrepio em biólogos, mas a gente pode questionar o quanto que a ética pode se passar da teleologia ou não. O Aristóteles era um grande biólogo e um grande pensador da ética, né? E, por outro lado, talvez questões éticas do ato da pesquisa tenham a ver não só com fazer ou não fazer, para que fazer, mas também o como fazer. E aí a gente entra em questões interessantíssimas, né? Para mim, foi chamando muita atenção, por exemplo, quando a professora Cida falou, reduzir o uso de animais, mas se reduziu muito, você perde o N suficiente, necessário, para ter dados estatísticos relevantes. Quer dizer, isso acho que é um exemplo perfeito do que é uma ética de pesquisa em ciências da vida, né? Quer dizer, como fazer, né? Eu tenho uma preocupação ética, mas o rigor metodológico está junto, está intrinsecamente relacionado, né? O Adriano, acho que na segunda aula que a gente teve, falou em algum momento, eu estava olhando aqui na minha papelada, sobre olhar, quer dizer, o que eu faço de eticamente na minha integralidade enquanto pessoa, quer dizer, eu enquanto João, ser humano, o que eu faço enquanto ético ou não, e depois ele propôs para vocês a questão, o que é ético ou não para vocês enquanto biólogos, né? Claro que, né, enquanto enfermeiro, enquanto farmacêutico, enquanto médico, a gente tem várias profissões aí na turma, né? Eu acho que talvez elas estejam num paralelo com as questões do Saldiva, né? Algumas aulas trouxeram muito essa questão de o quanto a gente passa por questões éticas no geral. O próprio Walter Colley falou, olha, ser honesto, né, é algo que, né, talvez seja um valor geral enquanto humanos, né, que depois ganha uma coloração na profissão de pesquisador de ciências da vida, né. Então, essas questões gerais que eu gostaria que a gente discutisse hoje, né. Brevemente, então, uma coisa que eu acho que faltou um pouco no curso, um convite para que cada um, quer dizer, que a gente reflita sobre isso no futuro, e depois um pouquinho sobre a ética da alteridade, né. Algo que eu acho que faltou no curso foi discutir a questão de o quanto que a ciência envolve valores, né. Valor, no vocabulário ético de filosofia política, tem a ver com
aquilo que qualifica atos ou situações ou ações, né? Então, por exemplo, liberdade é um valor político, né? E talvez honestidade seja um valor na pesquisa, né? Será que a ciência é neutra? Quer dizer, será que a atividade científica é neutra e depois os valores vêm somente na sua aplicação, ou será que valores entram já na própria atividade científica? Tem a ver com quanto que é possível separar as duas coisas que o Saldiva propôs. Quer dizer, eu acho que tem algo separável, mas quer dizer, o quanto que eu posso separar, né? Um contexto positivista, né, de pensamento, né, então, por exemplo, os primeiros filósofos da ciência do século XX era o pessoal do Círculo de Viena, do positivismo lógico, quem tiver curiosidade depois em olhar mais para isso, tendia a fazer muito essa separação. E ela aparece classicamente num texto, a gente não sabe se é 1917 ou 1918, do Max Weber, um dos criadores da sociologia moderna, né, um texto genial, chamado Ciência como Vocação, mas que ainda, quer dizer, olha muito para as coisas enquanto binárias, né? Então, eu concordo com quase tudo que o Weber traz nesse texto, mas nesse ponto eu acho que ele é um pouco refém da sua época. Ele fala, olha, uma coisa são questões de fato, outras são questões de valor. Umas são fatos objetivos, outras subjetivos. A ciência fala do que é objetivo, a ética e a religião fala do que é subjetivo. Será que é tão simples assim? Quer dizer, na verdade, boa parte dos historiadores, sociólogos e filósofos da ciência durante o século XX questionaram, né, que seja tão claramente separável dessa maneira. Não se trata de dizer que não haja objetividade na ciência, mas de problematizar o quanto que ela é permeada por valores, né? Então, um exemplo é o pesquisador Hugh Lacey, por exemplo. Depois, aqui tem muita bibliografia. Como eu disse, acho que é um tema que poderia ter vindo no curso, né? O Hugh Lacey, eu acho que ele é australiano, ele já deu alguns cursos na USP. Ele até fala português já hoje em dia, tem livros em português. E o Hugh Lacey vai dizer, não, existem valores na ciência. Valores pessoais, por exemplo, talvez para mim, João, enquanto pessoa, eu tenho um certo valor. Valores sociais, talvez eu, enquanto brasileiro, tenha um tal valor. Quer dizer, ou, por exemplo, tem um professor, daqui a pouco eu me lembro o nome, da Federal da Bahia, atualmente, que ele fez uma tese na USP sobre a interpretação soviética da mecânica quântica. Daqui a pouco me vem o nome dele. Super interessante. Alguém falaria, pô, mecânica quântica é um negócio neutro, né? Mas ele fala o quanto que eles se interessavam pelo fato da mecânica quântica ter o emaranhamento quântico, e isso tinha a ver com a noção de síntese ou de paradoxo da leitura histórica. Então, quer dizer, podem haver valores sociais, mas pode também existir, né, e isso muitas vezes, quer dizer, não é óbvio, valores cognitivos, na linguagem do Lacey, ou alguns autores chamam de valores epistêmicos. Em que sentido? Bom, talvez quando eu vá julgar entre duas teorias, né, eu diria assim, bom, de duas teorias, escolhe a que explica melhor. Só que se eu olho a história da ciência, a sociologia da ciência, a gente não escolhe simplesmente as teorias pelas que explicam mais fatos. A gente escolhe também elas por aquelas que não têm contradição, ou seja, eu pressuponho um arcabouço lógico por detrás de uma teoria, eu escolho aquela que tem uma economia de princípios. Então, talvez entre duas teorias que expliquem igualmente bem uma série de fenômenos, eu escolho a que lança mão de 3 hipóteses fundamentais, ao invés da que lança mão de 7 hipóteses fundamentais, né? Isso é chamado de navalha de Ockham, né, num certo sentido. Você vai pelo modelo mais simples, né? Então, aqui eu peguei tem um livrinho muito legal sobre evolução, do professor Diogo Meyer, né, do nosso Instituto de Biociências, e do Charbel Elhani, que eles dão um exemplo, né? Eles falam, olha, a teoria evolucionista contemporânea, ela é preferida a outras teorias alternativas, não só pelos fenômenos que ela explica, mas também pela sua simplicidade, economia nesse sentido, né? Economia conceitual, e também pela sua consistência, né? Então, aqui é mais uma provocação, eu acho que é fundamental, isso aqui é uma parte de filosofia da ciência, de epistemologia, mas que para quem queira continuar desenvolvendo reflexões em bioética, eu acho que não faria mal, quer dizer, eu acho que uma pista interessante é olhar para esse tipo de fenômeno, né, do quanto valores podem estar dentro já da prática científica. Isso apareceu de alguma maneira do nosso curso, né? E depois, o último ponto que eu queria fazer, antes de abrir aí para discussão, é um pouco na linha da ética em relação à alteridade, né? Então, para muitos autores, a alteridade é a relação fundamental. Novamente, não se trata aqui de dizer isso é necessário, o Goldin falou da ética da alteridade como uma das 7 éticas, né? Mas alguns autores falam, se eu não olho para o outro, né, não tem como eu pensar em ética, né? Se eu fico num ensimesmamento, eu não entro na esfera ética, né? Um individualismo absoluto não tem ética possível, né?
Só que aí vem a questão, mas quem é o outro que eu devo lidar eticamente? Bom, então, em princípio, são as outras pessoas, ok, né, quer dizer, isso partindo de um ponto de vista filosófico. Mas e pessoas com limitações severas, pessoas em coma, pessoas com morte cerebral, né, pessoas que têm algum tipo de deficiência que impossibilita, muitas vezes, funções que a gente associa a capacidades cognitivas, né, em que medida eu devo um respeito ético a elas, né? Na história da filosofia, discutiu-se, e até hoje, né, discute-se muito em que sentido animais não humanos deveriam ter um respeito ético ou não. Será que plantas merecem um respeito ético? Às vezes, né, isso apareceu no curso meio en passant, assim, quase como, mas e aí, devo algum respeito ético a uma planta? Tem um problema eu arrancar uma planta do canteiro ou não? Né? Na filosofia medieval, e para alguns filósofos hoje, discute-se muito a relação do homem com Deus, enquanto uma questão de alteridade. Depois, nesse nosso grupo, com o José Wellington, com alguns, a gente tem discutido, às vezes, até isso. Quanto que eu deveria ter um respeito ético por uma inteligência artificial ou por um robô? Né? Quer dizer, quais seriam os critérios para poder levar isso em conta ou não? Tudo bem, né? Quer dizer, eu xingar um robô com aparência humana, isso é ruim eticamente ou não? Enfim, várias questões. É evidente que para nós aqui, ciências da vida, né, a questão é do trato ético com animais ou com seres vivos, né? Eu acho que é interessante, né, quer dizer, quanto aos animais, vamos então, vou falar um pouco, provocar um pouquinho aqui com os animais, e não vou entrar nos seres vivos no geral. Né? Então, a professora Cida já abordou um pouco isso, eu queria trazer só um pouquinho de uma outra ótica complementar, né? É correto ou não, eticamente, utilizá-los em testes que tenham a possibilidade de beneficiar, os biólogos são de humanas, legal, Cláudia Maria. Então, é correto, mas em que medida, como lidar, né? E eu só queria retomar, porque eu acho que isso é uma coisa que tipicamente preocupa muito, né, os biólogos. Eu queria lembrar algumas óticas, né, já venho para isso. Quando o professor Terra nos falou da posição deontológica do Kant, né, o Kant falava, olha, todo ser humano deve ser respeitado como um fim em si mesmo. Por quê? Porque são seres racionais e autônomos, capazes de deliberação, e com quem eu posso ter aquela, de alguma maneira, a regra de ouro, né? Não fazer ao outro o que eu não quero que façam para mim, fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem para mim, né? Mas e quanto aos animais não humanos? Para o Kant, eles seriam não racionais, né? Portanto, eles entrariam mais como um meio para um fim do que como um fim em si mesmo. Mas o que é interessante, né? Muitas vezes as pessoas veem alguém como Kant e falam, nossa, caímos no antropocentrismo que exclui necessariamente os seres humanos. Isso vai até o Programa Nacional do Livro Didático, né? O Programa Nacional do Livro Didático para a área de Ciências Biológicas de 2015, coloca lá, evitar a visão finalista e antropocêntrica do fenômeno biológico, né? Então, quando eu digo isso, que vocês vão reclamar comigo da linguagem teleológica, ou seja, que aponta para um fim, ou a questão do antropocentrismo, está até no Plano Nacional do Livro Didático, né? Então, são questões que são centrais aí para pensar em como direcionar o ensino e a pesquisa em ciências biológicas. Mesmo assim, é interessante que o Kant, não, ao assumir um antropocentrismo, não é por isso que ele diz, tudo bem, podemos ser cruel com os animais. O Kant tem um argumento muito interessante, ele diz, olha, aquele que é cruel com os animais, torna-se cruel também com os seres humanos, né? Podemos debater se o Kant está correto ou não, né? Isso é na questão do Kant, parece que está debatendo isso na parte das virtudes, o professor Terra estava comentando, né? Não é na parte da deontologia, né? Quer dizer, dos imperativos. Mas, né, de alguma maneira, o Kant está vendo alguma razão para não se fazer mal com os animais. Podemos discutir se essa é uma razão ou não, né? Isso vai em oposição a outros tipos de razão para um relacionamento com animais, né? Então, por exemplo, o utilitarismo, né, que vai fazer um balanço, tentando maximizar para o maior número possível de pessoas o prazer e diminuir a dor, ou maximizar o bem-estar e diminuir a dor. Então, o Jeremy Bentham, já lá no final do século XVIII, colocou, olha, sobre os animais, a questão não é se eles podem raciocinar, a questão não é se eles podem falar, mas a questão é, será que eles podem sofrer? Né? E esse critério da senciência, então, é evocado por alguns autores, né? Olha, se os animais podem sofrer dor, se eles podem sentir prazer como seres humanos, então eles devem ser tratados de maneira ética, né? Alguns autores vão tão longe, tal como Peter Singer, né, um autor muito famoso hoje sobre questões de direitos animais, quanto dizer que, às vezes, um animal, por exemplo, um cachorro, teria mais valor ético do que uma pessoa em coma, porque a pessoa em coma não
não teria a possibilidade de sentir dor. Claro que isso leva a muitas polêmicas, né? Mas o critério do Singer é basicamente esse, o da senciência, né? O animal merece um respeito ético por sentir dor, né? Quem convive com animais tem muitas questões, né, sobre, a professora Cida até falou, né, da parte psicológica humana, e também, quer dizer, a gente se implica com os animais em muitas situações, a gente tem muitas questões sobre, e aí, né, quer dizer, como é que os animais nos entendem? Uma questão talvez inacessível a rigor para nós, né? Isso aqui foi no final do semestre passado, saiu essa manchete, né, quando a pandemia fez com que o zoológico de São Paulo tivesse fechado, e saiu essa manchete. Isolado no zoológico, o orangotango Sansão sente falta de visita, né? Então, o que isso quer dizer, né? Posso dizer que um animal sente saudade? Posso dizer que um animal sente falta? Eu tenho sinais observacionais de que ele tem uma conduta diferente, mas o que significa? Então, abrem-se muitas questões, né, sobre o que a gente pode saber dos animais e sobre quais categorias, né? Mas eu acho interessante que, quer dizer, talvez mesmo essa questão dos animais, mais do que por um imperativo, ou uma questão de balanço de prazer e dor, talvez possa ser lida nessa chave também, né? Quer dizer, como é que nós estamos vendo os animais como outros, né? No caso, outros seres vivos, ou outros animais, dado que nós também somos animais, né? Então, rumando para a conclusão, quem se interessar por essa abordagem, olhando para a alteridade, eu indicaria esse livrinho, eu tenho até digitalizado, depois a gente pode passar, né? Quer dizer, do professor Franklin Leopoldo Silva, um professor da filosofia da USP, né, chamado O Outro, um livro super curto, no qual ele desenvolve um pouco perspectivas da alteridade, né, e, inclusive, é do Levinas, né, um autor, se não me engano, lituano, que viveu na França, de quem eu falei um pouquinho na primeira aula, que o Levinas vai falar, olha, mais do que uma categoria, né, em relação ao outro, que nem eles lá estavam buscando, né, olha, sente dor ou não sente dor, o Levinas, falando de ética humana, né, mas eu estou propondo aqui, como provocação, trazer um pouco mais para outras esferas, né, o Levinas fala, olha, colocar-me face a face em relação ao outro. Claro que alguém pode se questionar, bom, mas em que medida eu posso me colocar face a face em relação ao animal, né? Mas então, concedendo, diz o Levinas, prioridade é uma relação do que é um conhecimento, né? Ao invés de eu tentar reduzir o outro, dizendo, ixi, fulano eu já conheço, já sei qual que é dele, ele vai fazer uma palestra inteira daquele jeito, né? O Levinas diz, ao invés de eu categorizar o outro nesse sentido, a relação seria colocar-me à disposição para a relação, né? Novamente, ele está falando para relações humanas, né? Mas eu acho que pode ser trazido, talvez, como provocação para pensar em relações no âmbito das ciências da vida, né? Então, tem um outro professor também da filosofia da USP, né, eu fiz o meu doutorado no departamento de filosofia, chamado Marco Antônio Zingano, que num livrinho dele sobre virtudes morais, é um dos autores que defende isso. Ele fala, olha, todo ato moral tem um traço altruísta, quer dizer, falar em moralidade, falar em ética, é sempre, de alguma maneira, descentrar-me do meu eu para considerar o outro. E reconhecer o outro como outro. Ou seja, reconhecer o outro enquanto outro, reconhecer o outro na condição de outro, né? Então, o professor Zingano diz, olha, não vale a pena eu dizer que eu estou fazendo um bem para o outro porque eu sei que ele vai me beneficiar de volta, né? Isso é um cálculo, mas isso não é ético per se, né? Isso poderia ser um cálculo de interesse, né? Mas a ética, defende o professor Zingano, em si, talvez envolva reconhecer o outro como outro, né? Em latim, às vezes, eles colocam a partícula qua, né, nesse sentido. O outro qua outro, o outro na condição de outro, né? E como eu já adiantei, a questão é quem que é o meu outro, né? E aí o Zingano escreve, né? Por mais acirradas que sejam essas discussões, ou seja, todos os seres humanos, independentemente da sua condição cognitiva, merecem o mesmo tipo de respeito ético, animais merecem o mesmo respeito ético, o meio ambiente merece um respeito ético, plantas, bactérias, um vírus merece um respeito ético, além, por mais acirrados que sejam essas discussões, escreve ele, elas partilham de um mesmo terreno comum, segundo o qual o ato moral reside fundamentalmente no reconhecimento do outro enquanto tal, né? Então, como eu disse, é uma ótica que eu acho interessante para olhar a ética, que eu acho que permite amarrar aí alguma das questões, né? Desde agora, eu já queria, quer dizer, a gente já falou sobre deixar o Classroom aberto, né, para ir compartilhando materiais, colocando materiais aí no Drive. Esse site que está indicado aí é o site do professor Goldin, que tem muito material, né. Quem quiser um livro de bioética, a gente circulou muitos artigos, capítulos, né,
Eu gosto do livro desses espanhóis, né, Ferrer e Álvares, tem muitos livros de bioética, muitos bons, e no fundo depende, né, se você quer discutir um tópico de bioética, tipicamente um capítulo de um livro é melhor, para outro tópico, outro capítulo de outro livro é melhor, então é difícil recomendar uma obra geral, né. Mas esse livro que está traduzido para o português, para fundamentar a bioética, teorias e paradigmas teóricos na bioética contemporânea, me parece ser interessante como um sobrevoo, né. Eu citei também, porque a gente falou muito do principialismo, né, ele está retratado no livro Principles of Biomedical Ethics, existe uma tradução de 1994 para o português, mas eles lançaram a 8ª edição esse ano, eu ainda nem tive em mãos, né, a 8ª edição, então, estou citando em inglês por causa disso, né. E tem uma antologia de bioética, editada pelo Peter Singer, pela autores, não sei se é uma mulher ou um homem, Kuse e Schuckling, que é muito interessante, né, um catatal, mas se alguém está interessado em algum tópico específico, quero ver o debate sobre vários olhares sobre célula-tronco, vários olhares sobre aborto, vários olhares sobre modificação genética, eles colocam pessoas que discordam, 3 ou 4 textos para cada tópico, tá? É isso que eu queria trazer, gente, eu queria agora, então, realmente abrir para discussão.